Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Levanta a mão quem não está sentindo muito mais calor em São Paulo. Enquanto a gente tenta entender o que acontece com o clima, também se pergunta: é papel de quem faz as leis pensar neste tipo de assunto? Olha, o nosso entrevistado de hoje, lá em 2011, criou um programa de requalificação de árvores para a capital, para justamente melhorar a sensação térmica da população. E o debate esquentou muitas vezes por aqui, viu? Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, eleito pelo PT, este vereador fez uma dura oposição ao prefeito da época, José Serra, pela volta do orçamento participativo. E teve muito trabalho para que a Câmara conseguisse modernizar a forma de acompanhar a execução do orçamento e os investimentos das secretarias. Teve a criação do Dia do Nordestino também. Deste plenário, o sociólogo Francisco Chagas voou direto para a Câmara dos Deputados em Brasília. Foram 3 mandatos aqui, de 2003 a 2013, e depois uma volta como suplente em 2016. Que grande honra receber o senhor neste plenário. Muito obrigada pela presença, deputado. Obrigado, Vivi. A satisfação é minha e eu queria dizer para vocês, vamos dizer assim, do meu agradecimento à TV Câmara, ao trabalho que vocês estão fazendo, em especial à população de São Paulo, por ter me oferecido a oportunidade de fazer a diferença aqui nessa casa. Nossa, e que diferença o senhor fez. E Uhum. olha que entrevistado maravilhoso. Ele chegou aqui, a gente começou a conversar antes, ele me lembrou de 2 leis dele que viraram políticas públicas nacionais. Começa contando essa novidade então pra gente. Muito bem, vamos começar. A farmácia popular. Na verdade, quando ainda dirigente da Confederação dos Químicos do Brasil, nos anos 90, nós tínhamos um problema muito grave de emprego, desemprego, vamos dizer assim, uma situação de baixo desenvolvimento. Então, nós criamos as câmaras setoriais do complexo químico. No curso desses debates, muitas propostas surgiram e nós conseguimos elaborar uma que nós perseguimos ela durante a vida inteira, que é a criação da farmácia popular, que é dar acesso. Porque a farmácia popular, ela, além de dar acesso às pessoas que não têm condições de adquirir o remédio, e nós vamos dizer assim, como agente público, na convivência com a população, a gente se dá conta de como as pessoas sofrem e sofriam, né, por falta de acesso a alguns produtos, como medicamento. Não tem o medicamento, tem o infarto. Não tem o medicamento, tem o AVC. Não tem o Morre. medicamento, sofre. Aí nós criamos um protótipo, né, no Sindicato dos Químicos de São Paulo, naquela época, que a gente chamava de Farmácia Popular Solidária. Recebia apoio, né, da entidade e recebia também em negociações com várias empresas, né, bons descontos, né, era possível fazer bom desconto e oferecer um precinho muito pequeno para a população. E nós mantivemos esse projeto durante 18 anos. 18 anos nós mantivemos esse projeto de farmácia popular lá. Aí, em 2003, quando eu assumi aqui a Câmara, nós chamamos uma conferência com a participação do setor empresarial, dos trabalhadores, dos farmacêuticos, da população, e, vamos dizer assim, construímos uma proposta mais acabada, que é a proposta de farmácia popular no Brasil, né? E eu tive a satisfação de ver o presidente Lula tornar isso um programa nacional. E olha, hoje esse programa beneficia 24 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, você vê, uma coisa que nasce, né, na Câmara Municipal dessa cidade, Sim, que não a é lei. qualquer cidade, vira lei e depois se torna um programa nacional. E que A Lei hoje, 13.789 de 2004. Olha, muito nasceu bom, aqui então aqui, uma farmácia popular. nessa casa. Ah, só por isso já tinha valido a pena Já tudo te então que nós vamos falar Olha, aqui. é verdade. Então, essa semana passada, eu vi que o programa está sendo ampliado, que a maior parte dos produtos serão gratuitos. Então, ele está numa evolução. Ele sofreu alguns problemas recentemente, mas Sim. está novamente em evolução. Mas é um programa de política pública muito importante para a população. Você sabe, às vezes o cara tem acesso ao SUS, pega uma receita, mas se ele não tiver recurso para comprar o medicamento, não vai fazer a menor Não. diferença.
Então, sou muito orgulhoso disso, sou muito orgulhoso dessa casa por ter aprovado e muito agradecido ao presidente Lula por ter tornado isso um programa público, uma política pública. E teve a questão da lei do HPV Do também. HPV, exatamente, que é outro projeto que nós apresentamos essa casa, depois de muita convivência na população e nos deparando com a situação das pessoas, e depois fomos estudar, verificamos que o HPV era a segunda causa morte entre as mulheres por câncer de colo de útero. Olha, isso não é qualquer coisa, numa cidade de 11, 12 milhões de habitantes, né? E então nós conversamos muito com as entidades de periferia, as pessoas que também não têm acesso muitas vezes a um tratamento, ao diagnóstico, né? E resolvemos abrir esse debate. Fizemos várias audiências públicas nessa casa, que aliás é uma coisa que o senhor gostava muito. É uma marca nossa de fazer as audiências públicas, de botar a universidade, botar a população, botar as entidades, botar o setor empresarial que produz determinado produto para discutir e ver soluções. E essa solução foi, nós apresentamos o projeto aqui de vacinação gratuita contra o HPV. Claro que enfrentamos muitas polêmicas, gente que acha que não devia, imagina. Que vacina adolescente. Vacina adolescente e tal, essas bobagens todas, né, que muitas vezes a pessoa não leva em consideração a vida, né, mas sim, vamos dizer assim, questões morais que não são morais, né. Então, nós apresentamos aqui e logo a seguir nós fomos para Brasília, né? Logo a seguir nós fomos para Brasília, em contato com o Ministério da Saúde. À época a presidenta Dilma era a presidenta, e nós conversamos com ela, com o Ministério. Ela tornou assim muito rapidamente um programa de vacinação que hoje nós temos e que hoje atende 6,2 milhões de brasileiras e brasileiros. Não é qualquer coisa. Então, essa minha passagem aqui, felizmente, ela sempre teve ressonância para a política pública brasileira. Fico muito feliz por isso. Nossa, parabéns. A gente também fica muito orgulhosos de saber de tudo isso. Agora, deputado, vou voltar um pouquinho, então, lá para esse ano de 2003, Tá. que foi quando o senhor chegou aqui e Isso. muita gente do PT experiente tinha saído para ser Isso. deputado. Então, por Isso. exemplo, o Zé Eduardo Cardoso, verdade. que era um vereador que tinha passado aqui pela máfia dos fiscais, estava no auge ali, tinha sido eleito. É verdade. E chegou uma bancada com um perfil mais diferente, né? Mais militante, mais ligada à entidade de classe e tal. Isso. E eu achei muito interessante que a Folha de São Paulo perguntou para o Arcelino Tato, na época, em 2002. E aí ele falou assim, ó, sobre essa diferença de perfil, né? Aí ele falou assim, ó, não existe inexperiência para vereador do PT. Eles já são testados nas ruas, na porta das fábricas e na comunidade. Ou seja, gente, não se preocupe que eles já vão chegar aqui, ó. Prontos, Prontos. É verdade, é verdade. Qual que foi essa sensação de chegar? Foi isso mesmo? Bom, eu acho que foi um período muito rico, né? A prefeita Marta Suplicy assumiu aqui com muita disposição de fazer mudanças significativas, de aplicar programas, e não foram poucos, todos nós sabemos disso, né? O CEL, bilhete único, vai e volta, começar de novo, um monte de programa. Então a luta para a realização, para a construção desse programa era muito grande. À época, uma coisa que não aparece claro aí no registro, eu tinha apresentado um projeto, talvez até o primeiro, que era de construir um plano de desenvolvimento regional da Zona Leste. Políticas que pudessem atrair as empresas, né? Políticas que pudessem atrair empresas especialmente de baixo impacto ambiental e de alta impacto na mão de obra, que contratasse bastante. Bom, e a Marta acabou pedindo para ela apresentar como pelo executivo, e foi. Teve isso aconteceu, começou a se desenvolver, mas depois, com a mudança, as coisas retroagem. Aqui no Brasil tem esse problema. Bom, mas voltando lá, a maior parte das pessoas que vieram para cá, como o Arcelino disse, já estavam prontas, né? Eu sou da fundação do PT, da pré-fundação,
né, do PT. Depois eu dirigi a entidade, o Sindicato dos Químicos, um sindicato na época, muito grande aqui, com mais de 120 mil trabalhadores na base. Depois dirigi a Confederação Nacional dos Químicos, que era o terceiro maior grupo, vamos dizer assim, setorial na cadeia produtiva do Brasil, que envolve petróleo, petroquímico, químico, farmoquímico, farmacêutico, abrasivos, toda a cadeia produtiva. Dirigi uma confederação, fundei, dirigi, e depois vim para cá com experiência de organização, de luta, de trabalho, né? Então, claro, foi um momento muito, muito difícil também, né? Porque os embates aqui eram muito duros, né? Mas conseguimos aprovar todas as propostas que o Executivo tinha e muitas das coisas que a gente também trazia, né? E achava que deveria fazer. Realizar aqui, como essas propostas que nós acabamos de discutir aqui, farmácia popular, farmácia, farmácia, como é que fala? Farmácia popular, vacina do HPV, programas, vamos dizer assim, de reduzir o impacto ambiental da cidade. Ah, nós vamos chegar nele, que esse eu adorei. Mas antes de eu chegar, e antes de eu chamar o intervalo, transporte, a Marta estava fazendo uma série de mudanças, né, no transporte. O senhor era o presidente da Comissão de Transportes aqui nessa chegada, né? O senhor chegou, já assumiu essa responsa toda, já virou líder de bancada, e o senhor insistia muito, eu estava dando uma olhada, né, nesses textos antigos, em ouvir a população sobre essas mudanças do transporte. O que me pareceu que não era muito comum, porque como estava vindo da prefeitura, né, o senhor, de repente, não tinha nem a necessidade disso, mas o senhor fazia a questão de perguntar se estava tudo ok, né? Mas, Vivi, posso chamar assim? Pode, todo mundo chama, tirando minha mãe quando está brava. Pode chamar. É natural, né? Vivi, olha, eu só acredito em política pública que tem respaldo na população, né? Nenhuma medida pode ser a mais genial, né, que nós possamos pensar, se ela não tiver respaldo em quem vai receber aquele benefício, né, de quem vai ser beneficiário daquela política, dificilmente ela se põe de pé, né? Se põe muitas vezes a depender dos humores, das alternações que existe, que a democracia nos coloca. Muda governo, aí o cara acha que aquilo lá não é legal porque não é do partido dele, muda tudo, é uma pena transforma isso, tudo, né? e tal. Então, mas isso fica mais difícil quando essas políticas públicas, quando essas mudanças são feitas com a participação popular, né? Por isso essa luta pelo orçamento participativo, por isso essa luta, vamos dizer assim, para que no caso do transporte houvesse, vamos dizer assim, uma participação das pessoas, do usuário do transporte. Porque antigamente, hoje menos, quando ia se discutir transporte, era o poder público e as empresas de transporte. Quem usa o transporte. Então, na época foi criado o conselho, né, os conselhos participativos, inclusive o Conselho de Transporte, vários outros conselhos. Então, nós tínhamos um pouco essa mentalidade, né? E enfrentamos dura resistência aqui. Você se lembra, a Marta andava com colete à prova de balas, porque tinha muitas ameaças à vida dela. E é claro que o presidente da Comissão de Finanças, que possivelmente iria inclusive dirigir que acabou não saindo uma CPI sobre o transporte, também era muito tensionado, porque havia mudanças que muita gente não estava gostando daquela mudança. Então, sim, foi um período muito difícil, mas eu fico muito feliz de ter podido participar e ajudar nessas mudanças para bem. Boa. Vamos falar mais no próximo bloco, então, de todas essas experiências. A gente volta já já com Vossa Excelência Memória. Não sai daí. Até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a honra de receber neste plenário o ex-vereador por 3 mandatos, Francisco Chagas, e também ex-deputado federal.
Bom, a gente parou nessa questão da transição entre Marta e Serra, o senhor foi reeleito, e aí, claro, o senhor passou para o lado da oposição, uma oposição que pegou muito pesado na questão do orçamento participativo. O Serra acabou com o orçamento participativo, é isso? Na prática, sim. Na prática, ela acabou com o orçamento participativo, porque isso é uma forma de você fazer uma gestão, vamos dizer assim, tutelada diretamente pelo executivo. Ele não só desmontou o orçamento participativo, mas também diminuiu o poder das subprefeituras, né? Só para a gente explicar, desculpa interromper o senhor, deputado, era um mecanismo criado pelo PT, né, o orçamento participativo, em que os conselheiros nos bairros identificavam ali as prioridades para a prefeitura, né? Exatamente. Você tinha uma parcela do orçamento que era destinado para aquela determinada região, a partir do universo da subprefeitura, decidido pelas assembleias, né, pelas reuniões desse conselho do orçamento na região. E aquilo que fosse decidido pela região, às vezes tem uma obra regional, um posto de saúde, um hospital, vamos dizer assim, uma urbanização, e quem decidia isso era o próprio cidadão e cidadã lá organizado, né? Então isso praticamente foi aniquilado durante a gestão do Serra e Kassab, e nós fizemos muita resistência a isso, porque não tem jeito, a democracia só vai se fortalecer se houver participação popular, se as pessoas se sentirem partícipe dessas decisões e acompanharem a execução do orçamento, não só definirem em alguma parte, evoluindo, mas também depois acompanhar esse orçamento, o cidadão acompanhar o orçamento, a Câmara acompanhar o orçamento. É isso que torna a política mais eficiente, senão as pessoas começam a adquirir desilusão. Desconfiança. Desconfiança e depois desilusão. Você viu na última eleição aqui, teve mais voto nulo, branco e abstenção do que o prefeito eleito, né? Então, por que isso, na minha opinião? Porque as pessoas ficam distantes das decisões públicas, né? Elas não se sentem de verdade representadas, né? Porque na medida que você elege um determinado pessoa ou programa, isso não é executado, ou se executado do jeito que aquele prefeito ou prefeita acha, não é transparente, as pessoas não se sentem responsáveis, as pessoas começam a ficar desconfiadas e as pessoas começam a ficar desiludidas com a democracia. E isso é um momento importante para pensar nisso. Essa foi uma batalha que o senhor tocou aí ao longo também do Kassab, né, da gestão do Kassab, porque o senhor queria acompanhar essas secretarias colocando em prática esse orçamento que era aprovado aqui. Então, uma tentativa de modernizar esses mecanismos do legislativo também. O senhor cobrava muito isso, né? Cobrava muito, e nesse período nós adotamos vamos dizer assim, um procedimento por nossa conta, que não era, aquilo não é proibido, você pode fazer. Então nós chamamos inúmeras audiências regionais para discutir grandes projetos, para discutir execução orçamentária, assim, eu fiz dezenas e dezenas de audiências públicas, encontros, audiências públicas. Quando surgiu o caso do Rodoanel Norte, nós fizemos 20 audiências públicas na região noroeste de São Paulo, né? Aqui na região leste, na execução de saúde, regularização fundiária, né? Nós fizemos dezenas e dezenas de audiências públicas. É o lugar onde o cidadão... Porque tudo bem, você faz audiência pública aqui nessa casa, é bem instalado, tem até ar-condicionado, mas quem vai sair lá de Cidade Tiradentes, Parelheiros... 3 horas aqui. Exatamente, Perus, Pirituba, Brasilândia, para vir 2, 3 horas aqui e voltar. Não é uma coisa fácil. É muito melhor você levar o debate lá perto, onde as pessoas estão e aquilo que elas precisam ser feito. Então, isso foi uma batalha grande, né, na contramão daquilo que estava sendo feito, uma centralização orçamentária, um controle orçamentário, vamos dizer assim, a falta de transparência na execução desse orçamento, e nós nos embatemos muito com isso aqui nessa casa. O senhor falou da Zona Leste. Na Zona Leste tem um trabalho que o senhor se orgulha muito, né? Que é no Parque das Flores, uma urbanização, uma regularização que existe até hoje. Isso. O senhor começou a tocar aqui também nessa época, mais ou menos, né? Foi. Na verdade, nós nos encontramos com essa comunidade ali encravada
né, na divisa de São Paulo, em frente ao Morro do Cruzeiro, ali, que é o segundo ponto mais alto dessa cidade. Inclusive, nós apresentamos um projeto aqui para tornar área de proteção ambiental ali no Morro do Cruzeiro. Mas o Parque das Flores é assim, encravado ali do lado do Morro do Cruzeiro, divisa com Mauá, Morro do Sabão, em torno de 5.000 famílias, um lugar em que as pessoas no dia de chuva não podiam sair para trabalhar, não tinha transporte público acessível a essas famílias. Se alguém tivesse doente, teria que ser retirado nas costas, porque carro não entrava, não saía, né? Parece o interior da minha terra, lá no Rio Grande do Norte, quando alguém tivesse doente. Mas, então, nós nos aproximamos muito dessa comunidade, encontramos liderança muito forte, e até hoje lida, o meu amigo Francisco o Chico, do Parque das Flores, que é uma liderança muito teimosa. Para o bem, teimosa para o bem. Muito teimosa. Essa teimosia dele para o bem manteve a união desse agrupamento lá, dessa população, e as transformações, se eu tiver oportunidade em algum momento, são assim brutais, assim, sabe? Da água para o vinho, sei lá, que essa é uma boa comparação, mas aquela região foi totalmente transformada, né? Como foi isso? Primeiro pela persistência das lideranças, primeiro pela nossa própria persistência, né, de não desistir dessa comunidade. Aliás, eu falei no dia que cheguei na comunidade, falei assim, eu tenho um problema comigo. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. E até hoje nós não saímos dessa luta que está transformando. Poderia ser a maior obra de infraestrutura urbana do Brasil. O senhor falou, as lideranças nunca desistiram, nunca nem desistiram, eu. Nem eu. Nem eu. Porque eu acho que quando há esse casamento, a determinação, né, do poder público, do representante público e da comunidade, não há como não transformar, não há. Porque você simplesmente não desiste daquilo, né? Depois eu saí da Câmara Federal e continuo acompanhando o trabalho até hoje. Então isso Isso é muito incrível. Isso é uma satisfação mesmo, né? E é um orgulho ver aquela comunidade crescer, se transformar, né? Ter esse reconhecimento público é muito bacana, muito legal. Agora falando para a cereja do bolo, na cereja do bolo que eu gostei de encontrar aqui na pesquisa do senhor, a preocupação com as ilhas de calor, né? A gente está passando por um momento dificílimo de onda de calor em São Paulo, no estado todo, no país todo, todo mundo muito preocupado. E aqui o senhor chamou a atenção em 2011 para isso. Foi. Exatamente. Vamos plantar mais árvore, árvore certa. Isso que eu achei bacana. Na verdade é o seguinte, eu morava à época ali no Brás, ali naqueles condomínios chamado de renda média do Brás, não sei se vocês conhecem, do lado, perto da estação do Brás. Uma das coisas que nos despertou. Ali havia uma coisa chamada o Camelódromo do Pita. Não sei se alguém aqui deve se lembrar disso. O que era o Camelódromo do Pita? Ele resolveu, para tirar os camelôs, né, aqui das ruas mais movimentadas, fez um cimento lá, ele impermeabilizou 22 mil metros quadrados de terra ali, no Brás. Olha só. Então era visível a onda de calor que tinha ali naquela região, era visível. Então nós começamos claro, você anda pela cidade, você vê a necessidade da arborização, de ter um programa regular, e mais do que isso. Olha só, aí nós resolvemos apresentar um projeto de criação, nós fomos até a Unicamp, nos apropriamos de um programa, de uma proposta que eles tinham lá, de estudo da cidade de São Paulo, que era possível reduzir 2 graus, né? Nossa sensação térmica através de um programa bem planejado, né? E nós apresentamos essa ideia aqui. O que seria, assim, o programa tinha um nome que a gente adotou, chamado Adote uma Árvore. Então, a integração da comunidade e a prefeitura e o poder público para que onde houvesse possibilidade, nas ruas, nos parques, em todos os lugares, fizesse vamos dizer assim, uma comunhão, uma associação, uma parceria do cidadão com a cidade, com o poder público,
Porque é o seguinte, eu tive uma experiência de plantar uma árvore, que eu adoro árvores, né? Vamos dizer assim, é como que era uma sibipiruna, que aliás nem é a árvore adequada para a cidade, né? Mas eu tive um trabalhão para fazer com que ela sobrevivesse. Porque as pessoas chegavam lá, danificavam, quebravam. Ah, Nós tivemos que fazer uma luta muito grande para fazer com que aquela árvore sobrevivesse, né, à predação. Então, esse programa visava unir cidadão, cidadã, cidade, poder público, a cidade da assistência para o tratamento e a gente ter uma cidade absolutamente impermeável, aliás, arborizada. é a Lei Arborizada. 15.428 de 2011. E Exatamente. essa foi para frente? Não, essa, na verdade, ela não foi para frente, mas houveram alguns programas, né, de arborização. Tanto é que, se você observar, em algumas regiões, Sim. melhorou muito a arborização de São Paulo. Mas está longe daquilo, porque o que eu queria não é só que a cidade, que a prefeitura, que o poder público plante. Porque eu me lembro, Uhum. nessa época, até o Eduardo Jorge era o secretário de Meio Ambiente aqui, e ele falou que plantava em torno de 5 milhões de árvores em São Paulo e sobreviveu 700. Por Meu quê? Deus. Porque se não houver vamos dizer assim, um compromisso do cidadão em proteger, aquilo lá vai ser destruído. E foi isso que aconteceu. Mais de 5 milhões de árvores plantadas aqui na cidade de São Paulo foram destruídas. Agora, se você planta uma árvore, não sei se é possível, na frente da sua casa, do seu prédio, e você todo dia vai dar uma olhadinha nela, né? Olha, eu não vou estar aqui, mas dá uma olhada para ninguém quebrar um galho, para ninguém Uhum. destruir. Isso muda a realidade, porque é um compromisso da cidade com o processo de arborização vai melhorar a qualidade de vida da cidade e das pessoas, né? Não tenha dúvida. Acho que eu nunca abandonei essa ideia. Acho que é possível, né? Conversando com vários companheiros, né? Inclusive apresentei aqui para o nosso vereador Alessandro Guedes, ele ficou de estudar esse assunto, mas não é um assunto que tenha entusiasmo geral, sabe? Uhum. Esse é Mas um. quem sabe agora, né, que as É, pessoas estão sentindo na pele, não seja, né? hoje parece que vai a 35 graus, amanhã vai ser daí para lá, não sei nem a sensação térmica, mas eu acho que isso é uma coisa muito boa para a cidade, para o cidadão, e para o mundo que nós vivemos. Nós estamos em mudança Uhum. climática, Sim, total. e a responsabilidade não pode ser só dos governos, né, gente? Vamos, Também que é o nossa. cidadão em geral, nós aqui, cidadãos, de maneira geral, fala assim, mas o governo não fez. Assim, tudo bem, o governo tem que fazer sim, tem que apostar, tem que ter plano, mas o cidadão tem que estar junto nisso, Com certeza. senão não acontece. A gente está chegando no finzinho, mas Que pena. rapidamente eu só queria que o senhor completasse com a questão do ruído, que o senhor Ah, também achou importante a gente falar, que muito bem. também foi uma questão ali que o Uhum. senhor trouxe bem antes do tempo É, das pessoas se preocuparem com esse barulhão isso. todo aqui em São É. Paulo, né? Nós participamos de uma CPI aqui, à época, em que estava sendo discutidos os impactos ambientais da cidade. E normalmente, quando se fala de impactos ambientais, se pensa em poluição, que é correto, né? Os carros representam em torno de 65, queimadas de carro, 67% do impacto ambiental, mas São Paulo tem um problema muito grave de saúde pública, que é o ruído. A travessia de um farol, o limite para o ruído humano, para o ouvido humano, é em torno de 65, limite. Os faróis, os semáforos, quando para ali começa aquele passa de 70 a 80, Nossa. né? Eu morei aqui no Brás e aquela linha do metrô passa ali, né, na altura mais ou menos do meu apartamento. Eu peguei o decibilímetro, fui medir. Eu medi vários pontos da cidade, aqui no Minhocão, na Avenida Paulista, no metrô, ali, Brás Bresser, estava a mais de 100, Meu sabe? Mais de Deus. 100. As pessoas vão ficar sem audição, Vão ficar vão ficar doentes. doentes, além do mal-estar, do estresse, mas vai perder a audição, não tenha dúvida. O cara, como é que fala, da CET, esse que fica lá o dia inteiro, Fiscal. né, ali ouvindo aquele ruído, parado no farol, que é exatamente onde dá mais intensidade, esses caras vão perder a audição, já perderam, às vezes nem sei se sabem disso, né? Então nós resolvemos fazer um relatório propondo ao metrô, no caso, propondo primeiro que se reduzisse o barulho dos veículos aqui, né? Ônibus, aquilo que nós temos capacidade de fazer.
ir nessas linhas para que o metrô fizesse proteção acústica. E eu fiquei muito feliz que sim, foi feito muitos lugares de proteção acústica aqui mesmo. De vez em quando eu passo por ali, vejo a proteção acústica e as pessoas se beneficiam disso. E veja, não é... Que custo tem isso comparado ao que vai em torno de benefícios, de bem-estar e de saúde pública? É muito pequeno. Então são coisas muitas vezes simples e que passam despercebidas. E nós não podemos esquecer. Nem tenho palavras para agradecer essa entrevista, foi muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo senhor ter sido esse nordestino arretado, que ainda fez a Opa! lei do Dia do Nordestino. Não posso esquecer. E principalmente o senhor falou uma coisa que eu acho incrível, o senhor nunca abandonou os seus ideais e as suas ideias. Isso, né? exatamente. Isso é muito legal para a gente pensar. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer essa coisa esse dia dos nordestinos. Eu sou nordestino, né? Eu vim do Rio Grande do Norte com 10 anos de idade, cresci, me sinto paulistano, claro, até porque culturalmente eu sou paulistano, mas também nunca esqueci das minhas raízes. E nós sabemos que aqui, essa cidade cresceu com a mão de obra, com a cabeça, com o acompanhamento, com a cultura, com as contribuições do povo nordestino. Então resolvemos criar essa homenagem. Eu me lembro que à época 60%, 70% da população de São Paulo era nordestino e descendentes de, ou descendentes de. Então fizemos, e no dia fizemos inclusive uma homenagem com uma homenagem à Patativa da Saré, que é uma referência muito grande da nossa cultura. Para mim é uma satisfação muito grande isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ajudando. E vamos lá, não vamos esquecer nem desistir. Muito obrigada. É isso mesmo, nunca esquecer, nunca desistir. Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Eu te espero na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.